galera, tudo de bom? Esse é o primeiro vídeo de vários vídeos que vai acontecer no canal É Diferente. Na verdade nós vamos tratar de vários assuntos do dia a dia, situações engraçadas, às vezes sérias, né? Muitas vezes vocês vão se divertir bastante comigo, às vezes vão ficar meio chateado, triste, talvez vai me xingar, mas faz parte. A história de hoje acontece no nosso dia a dia e muitas vezes você faz isso, eu faço involuntariamente nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos do dia a dia. Se eu fosse você, já aconteceu? Se eu fosse você, eu trocaria de carro. Se eu fosse você, eu faria medicina. Se eu fosse você, eu venderia aquele apartamento. Se eu fosse você, eu ia embora do Brasil. Se eu fosse você, terminaria esse noivado. Se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você. E no dia a dia, cada um tem um livre-arbítrio, toma suas decisões. Mas, mais ou menos 330 anos antes de Cristo vir, antes da era cristã, né? Teve um acontecimento que marcou a vida do Alexandre o Grande e Parmênio, um dos seus generais. Eles estavam diante de uma batalha de Gaugamela. Talvez você já ouviu falar. O que aconteceu ali? O exército do Persa tinha 240 mil homens, fora a cavalaria. E o exército de Alexandre tinha apenas 40 mil. Mais uns 7 mil de cavalaria. Ou seja, 5 vezes mais, 4 vezes mais o exército do Persa sobre o exército do Alexandre o Grande. Naturalmente seria aparentemente muito difícil vencer aquela batalha. Mas estrategicamente, Alexandre ele meio que bolou uma maneira de lutar naquela batalha. E antes que ele fosse pro confronto, ele estava bolando algumas estratégias. E numa dessas conversas, Parmênio, um conselheiro, um general que também fazia parte do exército de Alexandre o Grande, ele chega e aconselha Alexandre o Grande. Por quê? Porque Dario, ele ofereceu uma oferta para que não houvesse esse confronto. E aí, Parmênio diz a seguinte frase para Alexandre o Grande: se eu fosse você, Alexandre, eu aceitaria essa oferta e seguiríamos embora. E Alexandre o Grande diz assim: eu também aceitaria se eu fosse você, Parmênio. O que podemos aprender dessa história? No dia a dia nós aconselhando, ou tentando dar um toque. É diferente do pai ou a mãe que tem o dever de orientar o seu filho e sua filha. Mas muitos dos nossos relacionamentos, nós temos, às vezes, a boa intenção, mas sem querer nós intrometemos na vida das pessoas. Se eu fosse você, faria isso. Se eu fosse você, faria aquilo. E meio que tomamos decisões para as pessoas, ou pelo menos tentamos, né, ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Porém, fica aí a dica. Se eu fosse você, ficaria calado. Se eu fosse você, eu falaria. Se eu fosse você, se eu fosse você, e assim por diante. Se você teria lavado louça, se eu fosse você, teria lavado o quintal, se eu fosse você, teria colocado a roupa no varal, mas vocês ficam aí atrás de zap procurando vídeo no YouTube como esse. Brincadeiras à parte, se eu fosse você, procuraria alguns vídeos engraçados como esse que contam alguma verdade. Se eu fosse você, ficaria aqui curtindo algo que é diferente, um canal introvertido, que a partir de agora vai estar com você toda semana. Um abraço, é diferente.